E assim sucessivamente. Então, o povo tem que ter a consciência do que pode e do que não pode. É uma questão de ética. É um assunto que nós vamos estudar em outra disciplina, mas é uma questão de ética. Eu preciso entender o que pode e o que não pode dentro da manifestação do Espírito Santo. Eu sei hoje o que pode e o que não pode. Eu sei, quando eu comecei, eu sou pentecostal, o que eu errei, o que foi de mim mesmo, o que foi de mim mesmo, o que foi do Espírito Santo. E eu, quando eu vejo esse pessoal novo, eu sei que não é Deus, porque eu também já passei por aquela fase. E sei que aquilo ali eu fazia por pura emoção do meu próprio corpo e do meu próprio temperamento. Ou você junta uma música, um negócio do Nordeste, uma batucaiada, uma pandeirada, uma igreja bagunçada, com um monte de... parecendo um carnaval, o cara rebola, desce e faz, o cara entra numa adrenalina. Se você não fazer o que todo mundo está fazendo, você é o friozão da turma. E a pior coisa que tem é você ser julgado como se você não tivesse Deus, como se você não fosse espiritual, como se você não é como todo mundo, aí você tá frio, hein? Tem que acender a labareda de Jeová aí. Como é que acende a labareda de Jeová? Tem alguma coisa que eles têm, acho que você está. Nós estamos num seminário, e aí tinha 2 pastores ministrando esse seminário. Uhum. Quando ele ministrava, eu sentia a presença de Deus. O outro, eu não senti. E aí eu olhei para o pastor Alexandre, eu falei para ele, me perdoa. Senhor, me perdoa se eu te... Aí ele, pelo amor de Deus, amor, fica aqui. Aí eu, mas eu estou falando para você, eu preciso falar para você o que eu estou sentindo. Aí quando o outro ministrava, eu falei assim, esse não, esse daí. E aí o que acontecia? Ele ministrava de santo o tempo todo. E aí ele tinha um jargão. E era um negócio que foi me tirando de sério, porque assim, o que acontecia? As pessoas, elas saíam de si de uma forma frenética, totalmente sem nexo. E eu falava assim, gente, não é possível que eu estou... O Espírito Santo tem que tomar consciência, né? Porque era assim, ele passava, aí quando via ele descendo as escadas, pelo corredor, lembra? Gente, lá vem ele, corre, porque senão a gente vai cair. Ah, isso me deixava tudo. Bastante. E aí, com o passar de algum tempo, aí veio a ponta. Foi ele que ele auxiliava esse senhor, mas na verdade ele estava fazendo tudo errado, um monte de coisa errada pelos bastidores. Isso é muito sério. E aí as pessoas daquele... Quando ele falava um negócio, mas as pessoas caíam no chão, enrolavam, e pulavam, e via tanta coisa, aí eu falava assim, alguma coisa errada. Não, e o interessante, permita-me, com todo respeito, pastora, é esse tipo de manifestações ficarem acontecendo dentro da própria igreja, né? As pessoas começam a ir para a igreja só para ter manifestações demoníacas ou espíritos malignos, perde toda uma essência de um culto santo, de um culto bíblico, de um culto que Paulo fala, de um culto racional. Perde a essência de você ser um bereano, de quem está lá falando, você vai lá e confere que é verdade. Senão nós vamos ser enganados. Todo mundo deu as mãos, né? Todo mundo deu as mãos. Tinha muita gente. Deram as mãos, fizeram filhos, deram as mãos, e aí ele fez assim, quando eu falar, vai passar um vento, todos vocês vão ser jogados para trás, e assim, aí eu falei, pronto. E eu segurando na mão das pessoas. As pessoas vão jogar para trás, se você consegue ir segurando na mão, porque já que você está ali, fica ali, né? Aí, ali. Na hora que ele falou, gente, mas me puxar para trás, foi um jeito que eu caí. Além de eu bater as minhas costas no chão, a pessoa que estava atrás, ela começou, era como se você rastejasse. Sim. Bati o pé nas minhas costas. Eu apanhei. Aí eu falei, gente, não é possível. O Espírito Santo não ia me machucar. O Espírito Santo vai me bater no escutar. Nas minhas costas. Então, as pessoas entendem que tem coisas que... E aí as pessoas não conseguem ter o discernimento. Acham que aquilo ali é a coisa mais... Temos que tomar muito cuidado. Dário, Deus abençoe, está nos assistindo. Isaías, Alexandre, Dário, Roberto...
Cláudio e os demais irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Rogério Cabral. Peraí. É Alexandra mesmo. É a pastora. Oxe. Olha, irmão, já estão aqui falando de mim, é? Tá vendo? Olha, e eu li Alexandra. Meu Deus do céu, perdão, pastora. Deus abençoe. De novo, aí tá vendo, pastor, que é eu mesmo. Eu tô aqui achando que é você que está aqui mandando mensagem. Falei, ó, ele tá ali, ó. E não é você, é a Alexandra. Oi. Vindo nesse eu de mim mesmo, né? Na outra semana eu tive a oportunidade de orar lá no nosso microculto lá, né? E eu pedi perdão para a igreja e pedi perdão para quantas vezes quando a gente vai orar, convida o Espírito Santo para participar da oração, sendo que a gente veio e falou, não, ele está aqui já. Ele falou assim, eu peço perdão para Deus, porque quantas vezes nós vimos o Espírito Santo conduz as nossas vidas, então ele está ali do lado. Ainda bem que ele... Deixa eu falar uma coisa para você. Não esqueça disso. Ele leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Aí você olha para como assim, professor? Quando eu não sabia. Porque a partir de agora que você for fazer uma oração, sabendo que o Espírito Santo já está em você, você pede para ele habitar em você como se ele estivesse indo e voltando. É o que nós vamos estudar agora. Nós não estamos na época do Antigo Testamento. Vamos para lá agora. As manifestações dele. Aquele louvor. Por isso eu não sei orar, eu não aprendi agora. Boa, irmã, boa, pastora. Boa para esse louvor. Aí. Olha aí. Fala por quê. Olha que interessante. Olha. Está chamando o Espírito Santo, né? Então, tipo assim, como vai chamar algo que já está em mim? Olha aí, boa. Precisamos, glória a Deus, precisamos de mais pastores assim que ouçam os hinos e tenham entendimento. Peraí, senão aí eu estou, através de um louvor, levando todo mundo a acreditar, pedindo para o Espírito vir, se ele já está. Da mesma forma, aquele louvor, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O Senhor habita em templos feitos por... O Senhor estava aqui? O que nós aprendemos? Templos feitos por mãos humanas. Ele não habita mais, é Antigo Testamento. É o que nós estamos sempre estudando. Eu sempre, quando você vai ler um texto ou falar alguma coisa, eu preciso me localizar no tempo. No Antigo Testamento, ele habitava em templos. No Novo Testamento, ele habita nos templos, nas pessoas. Por isso que a expressão mundo é para as pessoas. Amor o mundo é pessoa. Amar o mundo é pessoa. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Inclusive, vamos agora no Antigo Testamento. Qual a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? O Espírito Santo no Antigo Testamento, podemos descrever o Espírito Santo no Antigo Testamento das seguintes formas. Como que ele atuava no Antigo Testamento? Primeiro, nas profecias, as quais falavam da vinda do Espírito Santo, da sua obra entre os homens, através de Isaías, de Salomão, de Joel e de Zacarias. Vamos ler aqui, por gentileza, Joel, capítulo 2. Não, é que na realidade é onisciência. Eu falei sem estar aqui. Onipotência possui todo o poder. Onisciência sabe de todas as coisas. Onipotência e onisciência. Onipresença. E a outra é onipresença. Ele está presente em todo lugar. Onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresente. Deus está presente em todos os lugares? Onipotência. Faltou. De teologia a gente... Não é só o nome, né? É só o nome, mas o significado tá bom? Por exemplo, o Espírito Santo penetra em todas as coisas, percuta o nosso entendimento, pois está presente em todas as partes. Ele não se divide em várias manifestações, porque sua presença é total em cada lugar. Onde estiver, em relação à Trindade, cada pessoa destaca-se em manifestação distinta que demonstram a onipresença
da Trindade. Isso, coloca onipresença aí. Agora, a minha pergunta é, Deus é onipotente, antes de ir para lá, onipresente, está em todos os lugares? Não, é onipresente, onisciente, né, sabe de todas as coisas, e onipotente, onisciente, sabe todas as coisas, e onipresente. Ele está presente em todos os lugares? O Espírito Santo está em todos os lugares? Só daqui assim. Não, olha a minha pergunta que eu vou fazer de novo, tá? Olha, ó, por que eu faço essa pergunta? Só para raciocinar. Porque aqui, ó, o Espírito Santo está em todos os lugares? Hã? O Espírito Santo. Tinha uma base, se você for olhar lá para Saul, O Espírito Santo está em todos... Hã? Não, porque o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. O único lugar onde ele não pode estar é em um templo sujo. Entendeu? Então, ele ali por exemplo, porque ele habita dentro de nós. Nós hoje, metaforicamente falando, seríamos uma arca da aliança para carregar a presença. Isso, mas uma arca da aliança com bastante cuidado. Isso, na hora que você falou em arca da aliança, eu também... Porque não, o próprio Jeremias diz, não farás outra arca de aliança. Não, tipo... E depois daquela. Então, ali era naquela época somente para aquele povo, para ali. Hoje, a presença de Deus está dentro de cada um de nós. Só que dos que aceitam Jesus. Mas de todos os pecadores que não têm Jesus como seu Salvador e que vivem no mundo como Satanás quer, ele não está dentro deles. Mas ele fica pairando. Pairando, Na hora que a pessoa der brecha, ele entra. Se ele aceitar Espírito Santo. Aí o hino pode funcionar para quem não tem o Espírito Santo. Viu, pastora? Num culto de evangelismo que ninguém é crente, vem me visitar hoje aqui. Para quem não vem, para quem não tem ele. Mas a minha visão, quando eu fui para ir para o casamento, é exatamente sobre isso. Porque eu não conhecia Jesus. Aí, quando eu comecei a ir para a igreja, eu falei assim, não, então, Espírito, vem, eu quero saber mais de ti. Né? Sim. Aí ele ficou. Aí o hino tem que dizer, permanece, né? Tudo bem. Tá tranquilo. Tranquilo aí, doutora? Irmã, tá claro? Então, por exemplo, para quem está lá, ele pode todas as coisas, mas ele não pode entrar nas pessoas com a sua casa toda suja. Então... Não, e aqui não quer falar, só nós dois aqui agora, professor. O senhor sabe de tudo, que ficou isso daí pairando lá, né? A gente levantou as teses aí, mas o professor não respondeu. Eu falo na onisciência, né? O que você acha? Não, eu acho que ele sabe de tudo. Eu acho que ele sabe de todas as coisas. Só que... Eita, só que ele sabe... Olha aqui para mim, já que você me desafiou. Olha aqui nos meus olhos. Tava faltando seu sorriso. Fica para você, para nós irmos para a próxima. Deus sabe daquela pessoa que tem alguma síndrome e aquela pessoa com aquela síndrome não tem capacidade de entender o que é salvação, não tem a capacidade neurológica, psicológica de entender o que é certo e errado. Para onde que essas pessoas vão? Deus sabe para onde elas vão? Eu acredito. Ela não tem a capacidade de raciocinar entre dizer, lembra que nós estamos falando, vem espírito, igual que nós estamos falando, nunca teve um processo de trabalhar porque não tem a capacidade racional para ter Jesus 100% na sua vida, ou viver uma vida, não teve o livre-arbítrio de dizer, escolher, nunca viveu isso, e para onde essa pessoa vai quando ela morrer? O Espírito Santo, Deus, sabe para onde essa pessoa vai? Mas ela vai para onde? Ela vai para o inferno ou vai para o céu? Eu acho que não é racional, ela não quer certo e quer errado, eu acho que é a mentalidade como se fosse uma criança. Mas ela não nasceu em pecado? Ela não precisa passar de um processo de salvação? Deus, lá tem uma sessão aí. Opa, está começando a trabalhar. É isso aí, pera ainda. Então, tem casos e casos, né? Agora, por isso que eu perguntei, Deus sabe, o Espírito Santo sabe, como é que o Espírito trabalha numa pessoa, numa vida assim, entendeu? que ela tem aí a biológica
dizer, esse problema, mas ela continua sendo um ser triuno. Exatamente. Espiritual e corpo. Então a gente já sabe que volta para Deus, que é o sopro de vida dele. Agora e a alma, que é o caso. Exatamente. Aí ela não tem esse poder de escolher. Uma criança, ela nasceu em pecado. O ser humano já nasceu em pecado. Sim, esse indivíduo que nós estamos falando aqui. Vamos supor, Deus sabe para onde ele vai. Essa onisciência. Ele que é onisciente, sabe todas as coisas. Ela não passou por nenhum tipo de processo. Como que vai funcionar essas milhares e milhares de pessoas que morrem assim? a minha mente, talvez eu pensa isso, mas levando em consideração que Deus sabe de tudo, ele sabe para onde vai. Eu não sei. Sim, eu sei que ele sabe, mas exatamente para onde será o local? Olha, aí estamos começando. Peraí, eu acho sim ou não? Porque e as milhares e milhares de pessoas que morreram assim, sim, entendeu? Deus seria injusto? Vamos mudar uma pessoa que não é racional, mas vamos falar de um psicopata. Não podemos ir para o próximo agora, não, porque senão vai entrar em outro assunto para você concluir esse. Não, porque aí vai entrar em outra coisa. Entra noutra. Eu quero dessa pessoa que ela nasceu sem o poder de decisão. E Deus sabe para onde ela vai? Exatamente. Então, essa pessoa vai para o inferno ou vai para o céu? Certo. Esse certo dele não é o certo. Não, aí a gente fica tipo assim, os três motivos. Porque o que acontece? Porque a pessoa automaticamente ela não tem o poder de decisão. Entendeu? Então, automaticamente tem as. Foi o que você mesmo falou sobre essa questão de exceção. Tem a forma da salvação trabalhar em algumas pessoas especiais. Entendeu? Então, tem coisa. Ao ponto que isso é tão sério que nós vamos ficar. Se chegarmos lá, eu estou falando assim que eu tenho que ter certeza, mas eu não cheguei ainda. Se chegarmos lá. E nós podemos perguntar, nós vamos se incomodar com algumas pessoas que vamos viver lá. Isso vai ter 3 perguntas, né? Vamos. Como eu cheguei? Passou do lado, a gente vai de fundo. A gente vai se surpreender. Vamos se surpreender. Falei, mas fulano de tal ali entrou. Aí não, se chegou. Mas você aqui, eu quero. Não, São Pedro. Vamos. E você não habita sujo, né? Quando a pessoa ela aceita Jesus naquele dia, não há tempo de ter todo esse preparo e tal. Morreu no mesmo dia. Céu, meu irmão, direto. Céu. O homem da cruz. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E olha, teve um homem que aceitou Jesus, morreu no outro dia. Foi trabalhar em Minas, caiu a mina, morreu. E agradeceu a Deus. Obrigado, Jesus, porque se fosse ontem, se eu tivesse deixado para te aceitar hoje, ontem seria tarde demais. Por isso o dia de salvação é hoje, é todo dia. Fale. Exatamente. Ela é um caso. Isso. Mesmo ela não tendo a consciência, né? E vai. Sim. Mas para Jesus, porque você aceitou, mas sem ter a... Sim. Aí entra esse mistério que nós estávamos falando da pureza da atuação da salvação no indivíduo interno. Vários amigos dela que não têm essa consciência, os pais não conhecem Jesus. Ela entra no mesmo processo também de salvação. É independente. Esse que é o mistério da salvação. Imagina condenar milhares e milhares e milhares de pessoas que não têm a condição de entender como ouvirão, como entenderão. Amém? Mas ter uma aula específica só de soteriologia que nós vamos tratar no detalhe, aí a gente trata vários assuntos. Agora, irmão, sobrou só um para mim, não? Um copo? Você não pode comer não? Pode? Pode. Obrigado. Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, eu preciso entender como era que o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento. Pelos profetas. Aí eu pedi para ler, obrigado. Joel 2. Nossa, foi o pastor que fez também? Bom, muito bom.
Joel 2. 2:28. Joel 2. 29. Há de ser que, pois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Ó, aí nós estamos vendo a promessa do Espírito Santo. Quando foi em Atos dos Apóstolos, Pedro usou essa mesma referência. Quando o derramamento do Espírito Santo, isso aqui é uma promessa, e Pedro, em Atos 2, ele faz a mesma leitura de Joel. Foi o que Joel disse no Novo Testamento. Por isso que a Bíblia é uma sincronia de textos que são sensacionais. Por exemplo, nos símbolos do Espírito Santo, B, aqui, ó. Os que revelam, por exemplo, de modo específico, suas diversas manifestações na vida dos que creem, como, por exemplo, chuva, óleo, orvalho, vento, fogo e rio. Isso são símbolos. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas se eu não já falei, eu vou falar. Mas não queria que nunca vocês fizessem isso. Nunca, nunca, nunca. Quando eu terminei, a gente quando está estudando fica muito empolgado. Você aprende umas coisas, aí vai passando o tempo, vai aprendendo, vai amadurecendo, e nem todo mundo senta como nós estamos sentando aqui. Qual é a tendência nossa, natural? É de elevarmos o nosso conhecimento a mais do que a maioria da nossa família. Essa é uma realidade. Nós levamos. Depois de 1 ano sentado aqui, 2 anos sentado aqui, 3 anos sentado, nosso conhecimento eleva em relação à família. Nós ficamos mais moldados. Eu estava estudando, meu conhecimento estava moldando, e eu aprendi um pouco já sobre o Espírito Santo. Aí chegou um pessoal batendo na porta e eu falei, nós amamos as Escrituras e queremos dar um estudo da Palavra de Deus para vocês. Eu falei, que maravilha, vamos. Nós amamos aqui. A casa era minha casa recuada, né? Eu falei, eu amo as Escrituras. Então, tinha um rapaz, um ancião e mais umas 3 pessoas. Aí eu coloquei para entrar. Aí eu falei assim, a primeira coisa que perguntou, vocês tinha uma revista na mão, a pessoa tinha uma revista na mão, aí a revista... Eu nem terminei, gente. Tinha uma revista na mão. Aí, com essa revista na mão, eu falei, nós vamos ministrar um curso. Aí eu fiz uma pergunta. Nossa, muito bom. Então, eu posso só fazer uma pergunta para você? Pode. A que tribo o senhor pertence? Desse jeito? Foi. Sim. Como assim? Porque lá na porta vocês se intitularam como Testemunhas de Jeová. Eu só queria saber a que tribo você pertence, para mim saber se você é da tribo de Levi, de Gade, de Ruben, de Naftali, de Efraim, de José. Porque para mim, porque para você se identificar como tal, para mim, eu preciso saber que tribo você pertence para me identificar qual é a sua raiz ideológica, para que descendência judaica você é. Não, isso aí eu não sei, é mais ou menos isso. Não, isso aí eu não sei dessas coisas. Bom, então se você não sabe, como é que você se identifica como testemunha, sendo que isso aí faz parte do judaísmo e tem que fazer parte da descendência de alguma tribo? Quais sois as minhas testemunhas? Então é a nação de Israel. Aí eu falei, então tudo bem. Os descendentes de Israel, os filhos de Israel, os israelitas, que é a nação de Israel. Em 1948 foi decretada nação de Israel. Então, os israelitas são descendentes de cada um desses israelitas, tem as tribos que as pessoas pertencem. Aí vem Jesus e diz assim, Deus de 2 povos fez um quebrando a parede da separação. Ou você é gentil, ou você é igreja, ou você é judeu. Não, eu falei assim, o que é gentil? Gentil são os povos, todos os povos. Todos os que não têm Jesus como qualquer nação.
não é dizer sangue mesmo. Aí ele falou assim... E igreja? Igreja é todas as nações, qualquer nação, qualquer pessoa que aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador faz parte da igreja de Cristo. E tem como Cristo como cabeça. Fala, não, eu sou gentil. Toda a tribo dos gentios. Você é gentil? Então tá bom, se você é gentil, então eu quero convidar você a fazer parte do corpo da igreja de Cristo, para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque nesse novo período dispensacional, tem que fazer parte da igreja. Quem não estiver na igreja não está salvo. Porque a salvação está em Cristo. Deu um problema sério. Depois, na outra semana, veio o ancião, né? Aí depois teve outro problema, que o ancião bateu na porta. Aí veio... Aí falou assim, olha, você teve aqui, o pessoal veio aqui e falou, mas eu tenho alguns textos para mostrar para você. Como é que pode um espírito se derramar sendo uma pessoa? Eu vou até perguntar para vocês também. Isso faz muito tempo. Como é que o espírito pode se derramar? Está aqui, ó. Derramarei do meu espírito. Como é que pode um espírito se derramar? Na mulher samaritana, jorrar água para a vida eterna. Como é que pode derramar? Aí ele pergunta, como é que pode uma pessoa... É igual Nicodemos. Exato. Como é que pode uma pessoa se derramar? Como é que você disse que o Espírito Santo é uma pessoa? Como é que uma pessoa pode se derramar? Foi a última conversa que eu tive. Como é que pode uma pessoa se derramar? Antes de entrar nesse aqui. Porque aqui eu estou falando aqui de símbolo. Como é que pode uma pessoa se derramar? Senhoras e senhores dos jurados. Você não fala que o Espírito se derrama? Como que se derrama? Como que ele é uma pessoa? Porque automaticamente quer desclassificar ele como pessoa, como a terceira pessoa da Trindade. Como se não existisse, desclassificar a Trindade. Se o Espírito Santo não for uma pessoa, ele não pode ser a terceira pessoa da Trindade. Olha aí. E a minha pergunta é, como é que uma pessoa pode se derramar? Não, essa lição vai ter que ser desvendada agora. Você tá falando de Simão. Essa aí. A Raiane, na última aula, a Raiane falou, hein? Foi. Ela teve aula também, gente. Vamos orar por ela, né? Graças a Deus. Olhem aqui para mim. É simples. Simples. A Bíblia ela tem várias linguagens. Primeira linguagem, simbólica, é o que nós estamos falando aqui. O Espírito Santo, simbologia. Chuva, óleo, símbolo. Orvalho, vento, fogo. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. E vi um cavalo branco, simbologia. E vi uma mulher vestida de sol. Como é que pode? Símbolo. Então, símbolo. É uma linguagem para ser interpretada. Símbolo é símbolo. Tá claro? Literal é quando a linguagem é literal. Pedra é pedra, céu é céu, fogo é fogo, pedra é pedra. Tem pedra que não é literal na Bíblia? Está cheio de pedra simbólica na Bíblia. Já começa pela pedra de Daniel. Uma pedra veio do céu, derrubou a estátua que era de pedra, e aquela pedra que veio do céu, sem ajuda de mão, derrubou a estátua e a pedra se tornou uma montanha. O que é isso? Não, pelo amor de Deus. É outra. Não, boa, mas é outra coisa no Novo Testamento. Eu estou falando da simbólica. Veio uma pedra sem ajuda de mão, derrubou a estátua com a pedra. Derrubou a estátua, Daniel capítulo 2, e essa pedra que derruba a estátua vira uma montanha. Isso é símbolo, é uma linguagem simbólica. Então eu tenho que entender a simbologia, o que é que se a pedra é pedra física, pedra é simbólica. Se ela é simbólica, ela está falando de uma coisa, mas está se referindo a outra. O cara tem que ser bom para saber o que é isso. O que significa uma pedra que não é física derrubando algo e criando algo? É como se fosse uma semente. É quase isso. Mas é a vinda de Jesus, com uma pedra e a força, e derruba a estátua. E a pedra bate nos 10 dedos da estátua, nem na cabeça, que a cabeça já acabou. Bate no final, nos 10 dedos, e derruba tudo. Ou seja, acaba todos os impérios e implanta um império dele. Por isso que a montanha cresce. É um milênio. É simbologia. Então, eu preciso entender quando a linguagem é literal e quando a linguagem é, sim, simbólica. Aí, e quando vamos estudar o Espírito Santo, o que é que as pessoas mais se complicam? É que as pessoas querem ver o Espírito Santo. Sabe como é? É na questão
sensorial, pastora. Como é sensorial? Manifesta. Oxe, você tem que ver alguma coisa. Eu tenho que ter, roxê, tá. Aí esse cara tá. Se tá na dança do ventre, se o diabo tá... O cara... Não, aquele tá cheio. Eu tenho que me manifestar. É sensorial. Aí é sensorial, eu preciso ver. Não, tá cheio. Levanta a mão, baixa o pão, senta a mão. Levanta, hora de novo, levanta, de novo, levanta. Sai abraçando todo mundo. Aquela coisa toda. Abraça, sai correndo aqui, faz alguma coisa. Precisa ver sensorial. Ou então se manifestar com línguas. E isso aqui é tão sério porque eu preciso entender o que é símbolo e o que é físico. Aí eu começo a dizer o seguinte... eu começo a fazer uma prévia de avaliação nas pessoas, se ela tem ou não tem o Espírito Santo, pela imagem que eu tenho de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Você não tem. Quem é a pessoa que tem o Espírito Santo? É ele. A esposa já não tem muito, não, está de cor azul. A pessoa pega uma régua de avaliação. A senhora também não tem, só tem um pouquinho só. A senhora tem um pouquinho, aí vai criando uma regra, sabe? Agora, se a pessoa tiver o culto inteiro, né? Aí tá cheio. Olha como que é a diferença. E a gente faz assim brincando, porque hoje virou uma bagunça, uma baderna isso, né? Aí eu não sei mais entender o que é um símbolo, o que é algo real, o que é uma simbologia, o que é algo físico. E quando eu olho para aqui, eu dei a resposta exatamente. Por que o Espírito Santo, você disse que é uma pessoa? Pessoa pode se derramar? Eu fiz esse rodeio todo para dar resposta para vocês. Pessoas podem se derramar? Uma pessoa pode se derramar? Como? Isso, irmã. O Espírito se derrama como pessoa. Mas a linguagem, ela é só com você, vai. Olha para mim. Não, que você foi a única que falou. Vai, eu tenho que olhar para você. Simbólica. Então, o Espírito Santo não é Olha aqui, só para você. O Espírito Santo não é físico. Ele usa o nosso corpo físico. Ele habita em nós. E a nossa manifestação, ela é aprendida através de imagens, daquilo que eu vejo, ou manifestada conforme o nosso comportamento ou temperamento. Uma pessoa que não gosta de bagunça pode ser o que for. O espírito vai ser sujeito ao profeta. Você só é bagunceiro se quiser. Eita, um sanguíneo então? Aí ele gosta. Ele vai querer mesmo, ele vai querer dançar. E se ele nasceu no Ceará, na terra do forró, e o cara estiver dançando, pôr um negócio, pôr um clima, aí acabou. Aí o outro cearense, o outro nordestino, vai ver também. Então, aquele é o modelo de desejo do Espírito Santo, então vamos todo mundo fazer igual. Agora, eu quero saber, depois que acabar aquilo, quantos vão sair para evangelizar. Se é avivamento verdadeiro, quantos vão sair para evangelizar, ganhar almas, trazer... Entendeu? Ou depois vão dormir ou brigar em casa. Então, o verdadeiro avivamento é diferente. Aqui eu preciso entender o que é símbolo e o que não é símbolo. E aqui eu posso dizer para vocês, literalmente, que eu disse, o Espírito, ele, como pessoa, eu não estou dizendo que ele está se derramando nesse texto como uma pessoa física. O Espírito Santo não é físico. Ele usa o nosso físico dentro de nós. O Espírito Santo aqui é uma linguagem simbólica. Então, como água, ele se derrama. A água descendenta, a água fertiliza, a água branqueia, a água purifica, a água dá sede, a água mata a sede, na realidade. A água dá vida, a água gera vida. Nós fazemos parte de água. Então, o Espírito, como água, ele se derrama. E quando você bebe dessa água, faz em você uma corrente de vida eterna. É uma linguagem que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, e principalmente pessoas que não fazem parte de salvação. Então o Espírito Santo, sim, ele se derrama dentro de nós, como água. E ele dentro de nós, o que a água faz? Sana a nossa sede. Sede! Sacia a nossa sede, sabe? Então ele faz isso dentro de nós. Então aí eu falei, a Bíblia está usando uma linguagem simbólica. Pronto. E esse Espírito de verdade, mas a Bíblia está mostrando que é pessoa. Esse Espírito de verdade, pode observar que é pronome pessoal. O Consolador, pronome, pronome pessoal. Aí eu tenho que entender. Pode ser o pronome pessoal, mas qual é a linguagem que ela está usando? A linguagem simbólica. Então, como símbolo, ele se derrama como água. Amém? Então, vamos tomar cuidado com o que nós estamos vendo de pessoas que dizem que é o Espírito Santo.
sem ser o Espírito Santo, tá bom? Então, no caso aqui, por exemplo, ó, ainda falando de símbolos do Espírito Santo, na prefiguração do poder manifestado na vida de Gideão. Ali foi o quê? Gideão, chamado para liderar, poder do Espírito Santo. Sansão, para realizar grandes proezas em nome do Senhor, poder do Espírito Santo. Bezaliel, para edificação e invenções de artesanatos, poder do Espírito Santo. Josué, para substituição de Moisés. Davi, para vitórias e conquistas. Então o Espírito Santo vinha e não ficava. Vinha no Antigo Testamento, capacitava as pessoas e voltavam. Eu levei tempo para entender, eu não vou mentir para vocês, que para mim a força de Sansão estava no cabelo. Eu falei, como é que fica os careca? Eu demorei porque tá lá, corta cabelo, não corta cabelo. Por isso que é importante estudar, gente. Então você lê um negócio e cadê a força do homem? A força dele está no cabelo, É tanta gente falando errado que o pessoal se preocupa com quantas tranças tinha, quantos fios tem e não esquece da essência. Como é que pode, gente? Eu levei tempo para entender, né? E eu pergunto para vocês, aonde que estava a força de Sansão? Mas o cabelo era simbólico, né? Era o cabelo dele. O Espírito Santo derrubava dele. Que dava força. Mas sabe qual é o problema? Olha, sabe por que me ficou preocupado quando eu li essa história a primeira vez? Porque o cabelo foi cortado, acabou a força, certo? Aí depois o cabelo cresceu e a força voltou. Foi aí que deu um parafuso naquela época, uns 28 anos atrás. Não, é sério, lê a história aí. Fala aí vocês. Como é que o Espírito Santo funciona? Vamos agora, nós aqui somos judeus, somos da tribo de Sansão, tá bom? Não tem Novo Testamento, nós estamos agora na Idade da Pedra. E agora nós estamos vendo Sansão, o nosso líder, preso. A força dele estava onde? Era o único que tinha essa força, não tinha nenhum outro. Como é que o Espírito Santo voltou? Foi quando cortou o cabelo? Porque, olha a história, cortou o cabelo, o homem perdeu a força. Aí, de uma hora para outra, o cabelo voltou, aí a Bíblia dá ênfase no cabelo de novo, barba e tudo, e... Quando ele está lá sendo ali humilhado por todo aquele povo, né, que tratava ele como um animal ali, né? E foi quando ele me pediu se fosse a última coisa que ele tivesse, ele queria se